Seja você um estudante, professor ou chefe de empresa, potencialmente você já utilizou o IaaS pelo menos uma vez na vida, estando consciente disso ou não. Vivemos em um mundo onde podemos fazer tudo com inteligências artificiais, desde tirar dúvidas do dia a dia, fazer a gestão de estoque de uma empresa ou dirigir um carro sem usar as mãos. O fato é que as IAs estão cada vez mais inseridas no nosso cotidiano, e elas vieram para ficar. Mas esse crescente, repentino e contínuo uso de IAs vem gerando indagações. O que as IAs se tornarão futuramente? Até que ponto elas podem evoluir? Ou até que ponto elas nos ajudam? Ou até mesmo, será que elas podem substituir a humanidade? Não temos as respostas para todas essas perguntas, e talvez ninguém tenha. Mas hoje falaremos um pouco mais sobre IAs no mundo dos negócios. O que são inteligências artificiais? A inteligência artificial é uma área da ciência da computação que foca no desenvolvimento de sistemas e dispositivos capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui a habilidade como reconhecimento de fala, tomada de decisão, tradução de idiomas e até mesmo a capacidade de jogar xadrez ou dirigir carros. A IA trabalha através do uso de algoritmos sofisticados que processam grandes quantidades de dados, identificando padrões e aprendendo com eles. Este processo de aprendizado permite que as máquinas façam previsões, tomem decisões e se adaptem a novas situações de forma autônoma. O conceito de IA foi formalmente introduzido em 1956 por John McCarthy, um cientista da computação que é frequentemente referido como o pai da inteligência artificial. Ele organizou a primeira conferência sobre IA, marcando o início oficial do campo. No entanto, foi apenas no século XXI que a IA começou a se popularizar, graças a avanços significativos em poder de processamento, disponibilidade de grandes volumes de dados e o desenvolvimento de novos algoritmos de aprendizagem de máquina. Hoje, a IA está presente em muitos aspectos da vida cotidiana, desde assistentes virtuais em nossos smartphones até sistema de recomendação em plataforma de streaming e comércio eletrônico. Sua aplicação se estende a diversas indústrias como saúde, finanças, transporte, educação e entretenimento, transformando a forma de como vivemos e trabalhamos. Com o contínuo avanço tecnológico, a IA promete trazer ainda mais novas inovações, levantando ao mesmo tempo importantes questões sobre éticas, sociais, sobre o impacto no emprego, privacidade e segurança. A inteligência artificial evolui a tal ponto que este vídeo poderia ser narrado por uma inteligência artificial e você nem perceberia. Tipos de inteligência artificiais. Conforme o conceito de inteligência artificial ganhava popularidade, novos pesquisadores se dedicaram ao tema, dando origem a diferentes abordagens. Entre elas, IA forte limita o raciocínio humano de forma tão precisa que pode resolver situações mais rapidamente e assertivamente que um humano. Este tipo de inteligência artificial é aquelas que vemos em filmes de ficção científica. IA fraca. Não possui a mesma capacidade de imitar um raciocínio humano e não pode raciocinar de forma autônoma. Um exemplo desse tipo de inteligência artificial são os assistentes virtuais. Inteligência artificial na indústria. As operações logísticas têm se beneficiado amplamente da inteligência artificial. Com a crescente demanda do e-commerce, a agilidade na entrega tornou-se um diferencial competitivo. Modelos como o Ship from Store transformam lojas físicas em centros de distribuição, otimizando o tempo e reduzindo custos. Startups como a JetCargo utilizam inteligência artificial para otimizar o transporte de mercadorias, enquanto tecnologias como o FRD monitoram em tempo real a movimentação e armazenamento de produtos, como visto na Expo Café. Embora tenhamos avançado, o Brasil ainda enfrenta desafios como a necessidade de ampliar investimentos em inteligência artificial e aprimorar o tratamento de dados,
No entanto, os benefícios são inegáveis. A inteligência artificial promove o aumento da produtividade, redução de custos, a segurança, o apoio na tomada de decisão e otimização de processos. Além disso, a manutenção preditiva, o controle de estoque, o design generativo, a gestão de qualidade, a robótica e redução de perdas são apenas algumas das aplicações práticas da inteligência artificial na indústria 4.0. Inteligência artificial nos negócios. Pensar nos impactos da inteligência artificial nos negócios já não significa fazer projeções futuristas sobre a inclusão de sistemas inteligentes no cotidiano. Com os avanços da transformação digital, a tecnologia já é parte da vida das pessoas e das empresas. Pense na quantidade de dados que as empresas geram e precisam interpretar. Sem a ajuda da tecnologia, é impossível acompanhar esse crescimento. Por sinal, a inteligência artificial consegue ser mais ágil devido aos seus algoritmos avançados, que fazem análises completas e assertivas. Para que os negócios não fiquem para trás na economia global, o crescimento no uso da inteligência artificial nas empresas deve fazer parte da estratégia. De acordo com o relatório da Grandview Research, o mercado global de inteligência artificial foi avaliado em 136,55 bilhões de dólares. A matéria publicada no site Grandview Research, que foi utilizada durante a pesquisa, não corresponde aos dados apresentados no gráfico que está à mostra na tela, pois o gráfico é um pouco mais atualizado em relação à matéria publicada no site. Em 2022, e deve crescer a uma taxa anual de 37,3% de 2023 a 2030. Recrutamento e seleção mais rápido e eficiente. Os departamentos de recursos humanos utilizam recursos de automação baseado em aprendizado de máquina, um tipo de ferramenta de inteligência artificial, para automatizar o processo de triagem de currículos, contato com candidatos e agendamento de entrevista. Desta forma, o RH foca nas entrevistas presenciais, analisando outros aspectos dos profissionais que exigem a expertise humana, como comportamento, ética, profissional e valores. Tomadas de decisão mais embasadas. Para que uma decisão seja o mais assertiva possível, é preciso ter uma base de informações confiáveis. As soluções de IA analisam dados em bancos internos e externos, rastreando informações úteis e também mostram os padrões identificados. Dessa forma, as empresas podem identificar oportunidades do mercado ainda não atendidas e criar campanhas personalizadas e direcionadas para o público-alvo. Tudo isso ajuda a elaborar orçamentos mais precisos para gerar o retorno, lucro, com as ações. Atendimento ao cliente otimizado. Os chatbots estão se popularizando nas empresas. Os líderes de negócios entrevistados para o relatório CX Trends da Zendesk consideram muito importante expandir o uso de bots por IA na experiência do cliente nos próximos 12 meses. Já 75% dos consumidores afirmam que as interações de IA se tornarão mais naturais e humanas ao longo do tempo. As IAs trabalham auxiliando as equipes de atendimento a otimizar o trabalho, assumindo a linha de frente para responder a perguntas repetitivas. Assim, a equipe foca nas demandas mais complexas e mais atendimentos são concluídos, evitando longos tempos de espera para responder às demandas simples. Os recursos de IA ainda permitem que os clientes avaliem os tickets, fornecendo feedbacks que ajudam na otimização da ferramenta. Soluções de cibersegurança aprimoradas. Os bancos de dados das empresas e seus documentos internos são recursos valiosos e que precisam de barreiras de proteção, como controle de acesso e antivírus. Porém, erros humanos são uma das vulnerabilidades até em sistemas robustos. Otimizar os sistemas de cibersegurança também é um dos impactos da inteligência artificial nos negócios, pois os softwares de IA são utilizados para garantir a segurança de redes e computadores, filtrando malware, spam e e-mails de phishing antes que sejam abertos. As empresas que fazem o armazenamento de dados da nuvem precisam estar atentas à segurança da informação, utilizando recursos mais avançados para proteger os bens do negócio. Custos operacionais menores. Um dos impactos da inteligência artificial mais significativos dos negócios
é a redução dos custos operacionais. A migração para um fluxo de trabalho otimizado, sem tarefas repetitivas ou tempo gasto corrigindo erros, gera uma economia de tempo valiosa para as equipes, o que aumenta a produtividade. Com isso, as empresas conseguem aumentar a produção ou a quantidade de serviços realizados ou vendidos, resultando em um melhor aproveitamento da capacidade da equipe e, consequentemente, mais lucros. Apesar dos custos iniciais altos, os benefícios em longo prazo da IA resultam em economia de custos para as empresas e, à medida em que se populariza, a expectativa é que seja um recurso mais acessível. É fundamental que as decisões tomadas por sistemas de IA sejam transparentes e explicáveis. As organizações devem ser capazes de justificar as ações da IA, especialmente setores onde as decisões impactam significativamente a vida das pessoas, como saúde, finanças e justiça. Imparcialidade e não discriminação. Os sistemas de IA podem perpetuar ou até exacerbar preconceitos existentes se forem treinados com dados enviesados. Por isso, é importante desenvolver métodos para identificar e corrigir esses vieses algoritmos, pois as decisões de IA devem ser justas e imparciais, garantindo que todos os grupos demográficos sejam tratados de maneira equitativa. Um dos principais setores que as inteligências artificiais generativas prometem revolucionar é o jornalismo. E de acordo com um estudo divulgado em abril pela Associated Press, de 291 profissionais da indústria da mídia ouvidos pela pesquisa, 73,8% disseram que os veículos em que trabalham já usaram a tecnologia de alguma forma. A principal aplicação das IA generativas no cotidiano jornalístico é na produção de conteúdo multimídia. De acordo com o estudo, 69% dos participantes afirmaram utilizar as tecnologias para produzir conteúdos textuais, 20,4% para a produção de conteúdos multimídia e 8,8% para a tradução e somente 7,2% para a transcrição. Em relação ao texto, os entrevistados afirmaram usar as tecnologias para gerar manchetes, edição de texto, resumo de artigos e reescrita para adaptação em mídias diferentes. Já em relação à produção multimídia, as respostas também apontaram para a criação de ilustrações para postagem de redes sociais, a transcrição em texto de materiais em vídeo ou áudio e a edição de imagens. Alguns entrevistados mencionaram o uso de IA na criação de chatbots, voltados para consumidor e para assistência na criação de metadados, como a criação de texto alternativo para imagens ou metadados para arquivos de áudio. Confira a seguir uma reportagem do Jornal Nacional sobre as novas diretrizes do Grupo Globo, regulamentando o uso de IAs por sua equipe de criação. O Grupo Globo atualizou hoje os princípios editoriais para incluir orientações sobre o uso de inteligência artificial no exercício do jornalismo. As diretrizes frisam que a utilização dessa tecnologia sempre vai passar por supervisão humana. O ganha-pão do jornalista é perguntar. Curioso, insistente, a ponto de considerar um elogio ser chamado de máquina de perguntas. Aqui está todo o meu histórico de pergunta e resposta com eles. Por isso, os olhos de jornalista brilham ao encontrar uma oportunidade para trabalhar melhor e mais rápido, com a ajuda de uma máquina de respostas. Ganha em velocidade e a gente ganha em precisão de apuração. Essa é uma ferramenta de inteligência artificial, tecnologia que está transformando o mundo e impactando o jornalismo também. E para que cada passo da adoção dessa ferramenta pelas redações seja dado com transparência, a partir de hoje, orientações sobre o uso da inteligência artificial estão incluídas nos princípios editoriais do Grupo Globo. Os princípios foram publicados pela primeira vez no dia 6 de agosto de 2011, apresentados pelos acionistas do grupo, Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho. As organizações Globo divulgaram hoje um documento com os princípios editoriais em vigor nos seus produtos jornalísticos, presentes em todas as mídias. Ele descreve as condutas que os profissionais do grupo devem seguir para que seja cumprido o compromisso de oferecer um jornalismo de qualidade. Desde então, os princípios estão disponíveis na íntegra nas plataformas digitais do Grupo Globo.
A leitura do documento permite que qualquer um entenda o que é e o que norteia o jornalismo profissional, praticado por todos os veículos do grupo. Desde que foram fixados, os princípios tinham recebido 2 atualizações em pontos específicos. E em 2018, com diretrizes sobre o uso de redes sociais pelos jornalistas do grupo. O objetivo dessas diretrizes é reforçar os princípios da isenção e da imparcialidade, que são pilares do trabalho jornalístico. E no ano passado, com uma mudança sobre a divulgação de massacres e ataques em massa violentos. O nome e a imagem de autores de ataques jamais serão publicados, assim como vídeos das ações. Muitas empresas de jornalismo profissional ao redor do mundo vêm publicando diretrizes para o uso da inteligência artificial. No caso do Grupo Globo, a atualização divulgada hoje é a consequência de um princípio já estabelecido no próprio documento, que afirma: a busca por inovação e a adoção das mais avançadas ferramentas da tecnologia para o jornalismo são uma prioridade no grupo. No início do século passado, as ferramentas que os repórteres tinham eram a caneta, o papel e o bonde para chegar até o local dos fatos. Durante décadas, as redações foram bem barulhentas, graças ao som da ferramenta principal, a máquina de escrever. O computador e a internet tornaram o trabalho mais silencioso, mais rápido e mais aberto a inovações que aparecem nessa mesma tela. A nova seção 3 dos princípios editoriais diz que o Grupo Globo adota a inteligência artificial como meio para aprimorar a qualidade do jornalismo, mantendo o compromisso com a isenção, correção e agilidade manifestado neste documento. Um princípio fundamental do uso da inteligência artificial no Grupo Globo é a supervisão pelos jornalistas dos conteúdos publicados. O documento determina que o uso da inteligência artificial deve sempre ser supervisionado por um humano. A correção e a qualidade desses conteúdos serão garantidas por supervisão de processos, leituras por amostragem e outras formas de checagem. Os princípios descrevem ainda os cuidados exigidos em cada etapa do uso dessa tecnologia poderosa. A apuração requer o acesso a bases de dados confiáveis. A produção só pode gerar áudios sintéticos baseados em vozes humanas com expressa autorização do dono da voz ou de seus representantes legais. E imagens geradas por inteligência artificial não podem ser feitas para gerar confusão com imagens reais. O público deve ser alertado sempre. A transparência é um princípio fundamental. O uso da inteligência artificial deve respeitar os direitos autorais e a privacidade, de acordo com a lei. Seguindo essas orientações, jornalistas do grupo já vêm fazendo uso de novas ferramentas. A investigação e a denúncia do caso Marielle Franco, por exemplo, tinham milhares de páginas. A informação não chegaria tão rápido só com os olhos humanos lendo tudo isso. A gente pode programar um robô, um agente, para ler todos esses documentos automaticamente. É claro que a gente sempre vai ter que verificar se aquela informação que o agente automático está dando bate com a informação do documento. No final das contas, o circuito sempre vai ser humano, máquina, humano. A gente sempre dá a revisão final, a gente sempre faz a checagem final das informações. A inteligência artificial ajuda o jornalista analisando rapidamente. O jornalista ajuda a inteligência artificial fazendo as perguntas certas. Afinal, os jornalistas e as máquinas têm um ponto em comum: gostam de muita informação. As ferramentas, elas são feitas para trabalhar com grandes volumes de dados. E jornalismo envolve trabalhar com um grande volume de informação para conseguir entregar aí a reportagem ao público. Os princípios divulgados em 2011 e atualizados hoje consolidam valores que vêm sendo observados intuitivamente nas redações do grupo desde que Irineu Marinho criou o jornal O Globo quase 100 anos atrás. Por isso, não surpreende que a mais moderna ferramenta criada por O Globo para o leitor leve o nome do fundador. O Irineu abre caminhos para novas formas de leitura. O primeiro produto é o resumo, que gera uma síntese de cada texto com um clique.
Se a gente pegar um pouco da história do jornal, a gente sempre olhou para frente, a gente sempre acompanhou tecnologias, sempre observou como a tecnologia podia melhorar a produção jornalística e melhorar a experiência do leitor, né? E o Irineu é mais um desses momentos, é mais um passo acompanhando evoluções tecnológicas e, sobretudo, como essas evoluções podem ajudar o nosso leitor, podem ajudar os nossos processos de produção de conteúdo com credibilidade. Como a tecnologia evolui muito rápido, será preciso rever as orientações periodicamente. Mas, dentro das mudanças em ritmo acelerado, os princípios editoriais ressaltam o que permanece. A inteligência artificial não altera os valores que norteiam o exercício do jornalismo profissional. Ou seja, toda ferramenta está sempre a serviço da credibilidade, virtude exclusivamente humana e natural. Os princípios editoriais do Grupo Globo com as orientações para o uso da inteligência artificial estão publicados no G1, no site e no aplicativo. Esse QR Code é o caminho mais imediato. Quando apontar a câmera do celular para ele, você vai ser levado diretamente para a página dos princípios editoriais. A gente vai deixar o QR Code aqui enquanto explica os outros caminhos. O mais prático é sempre usar o aplicativo do G1, que está nas lojas, tanto para Android quanto para iOS. Quando você abre o app, aparece um menu aqui, no canto inferior direito. Aí você clica no menu e rola a tela para cima até aparecer o atalho para os princípios editoriais. Você pode optar por ler a íntegra do documento ou escolher diretamente as seções que quiser. A que trata da inteligência artificial é a seção de número 3. Se você ainda não baixou o aplicativo, é só visitar o site g1.com.br. Lá, o menu aparece no alto do lado esquerdo. Você clica nele, depois seleciona Princípios Editoriais e abre a íntegra do documento ou a seção que preferir. Fala, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Muito bem. O colega Matheus pediu para eu falar um pouquinho aí sobre inteligência artificial, né, para o trabalho do grupo. Então, vou tentar falar brevemente, quero ver se não me alongo muito na minha fala aí para não alongar muito o tempo, tá? Então, basicamente, o Matheus me pediu para eu falar sobre como que as ferramentas de inteligência artificial elas devem impactar a profissão dos programadores, né? E também como que essas mesmas ferramentas elas devem impactar, ou quais seriam os impactos, né, que as ferramentas de inteligência artificial teriam no mundo do trabalho como um todo, de uma forma geral, tá? Bom, para a profissão de programadores, pessoal, eu vejo que muita coisa já tem mudado, né? E vai continuar mudando ao longo aí dos próximos anos. Muito possivelmente nós veremos aí ferramentas que devem automatizar muito mais os processos ainda, além do que nós já conhecemos, né? Tem revolucionado a forma de fazer programação, com certeza. Há 2 anos atrás, nós tínhamos aí algumas ferramentas que nos davam uma boa ajuda, né, na hora de tirar dúvidas, enfim, de corrigir bugs e tudo mais. Mas hoje com o GPT, principalmente com o GPT, apesar que nós temos outras ferramentas aí como o Gemini e outras tantas também, né, o Copilot, que também faz parte do projeto GPT, que nos ajuda a programar de forma online, né, o tempo ali que o programador vai fazendo, vai desenvolvendo, conforme vão surgindo os problemas, os erros, ele automaticamente já vai corrigindo e já vai sugerindo formas de melhorar o código, enfim, né? Se tornar programador hoje se tornou muito mais simples, muito mais automatizado. Então, a curva de produtividade é muito maior hoje quando se usa uma ferramenta de inteligência artificial. Isso não significa que nós não precisamos saber programar, né? E aí acho que é o grande problema, assim, que eu vejo que o pessoal talvez não esteja preparado para usar a ferramenta, né? Porque naturalmente, né, você vai escrevendo prompts e a partir dos prompts vão surgindo os códigos e aí você vai copia e cola,
mas no fim das contas você tem um belo de um Frankenstein que não serve para muita coisa se você não souber o que você está fazendo, né? Principalmente porque você pode estar causando problemas sérios aí de segurança, né, com códigos que muitas vezes não são os adequados para aquele problema. Então, por mais que nós tenhamos a ferramenta que vai automatizar processos, que vai nos ajudar a detectar erro mais fácil, que vai automatizar tarefas repetitivas, né, nós ainda precisamos saber o que estamos fazendo. Então, o básico da programação, o básico do conhecimento, a gente precisa ter. Não basta eu pedir para a ferramenta produzir um código se eu não sei como que eu vou usar aquele código, se eu não sei aonde que eu vou colocar aquele código de forma adequada. Tá? Então, as empresas, no modo geral, ganham produtividade, as pessoas ganham produtividade, né? Porque você desenvolve muito mais rápido. Alguns defendem que a IA ela vai ajudar as pessoas a terem mais tempo livre. Eu penso que não. Eu penso que a IA vai ajudar você a produzir mais rápido, fazer mais coisas, mas o tempo vai continuar o mesmo, né? Então, as empresas, obviamente, vão ter uma rentabilidade maior, né, com o trabalho das pessoas. As pessoas também poderão produzir mais, mas precisa se saber usar as ferramentas, precisa se conhecer. E aí, obviamente, não se escapa de alguns conteúdos básicos, conceitos básicos que a gente precisa aprender quem quer ficar no ramo aí da informática, da computação ou seguir na carreira. Que é, por exemplo, aprender machine learning ou aprendizado de máquina, né? Então, isso é essencial. Até então, essa área ela estava bastante restrita a pesquisadores e a profissionais bastante gabaritados, digamos assim, né? Com larga experiência, mas hoje se tornou algo que todo mundo tem que pelo menos saber como que começa, por onde que vai, onde que a gente encontra. O básico precisa saber. Né? Machine Learning é uma área da computação que exige muito conhecimento de estatística, de matemática. Para você saber o básico, você precisa ter um bom conhecimento de matemática, um bom conhecimento de estatística, né? Você precisa ter um bom conhecimento de redes neurais, né? Então, aprendizado de máquina. Enfim, né? A gente precisa ter uma base boa para poder entender os métodos e entender o que está fazendo, né? Para a gente poder usar as ferramentas adequadamente. Então, isso eu acho que é bastante importante. Então, o básico, a base é o fundamental, os fundamentos a gente precisa adquiri-los, né? Então, é isso que eu tenho de mensagem para dizer para vocês. Por mais que nós tenhamos as ferramentas ali, o GPT e tudo mais, que podem nos facilitar em muito o nosso trabalho, a gente precisa conhecer a base. Tem que continuar estudando sempre com relação a isso, né? Saber lidar com grandes volumes de dados, também isso é uma nova realidade, né? Nós produzimos muitos dados diariamente, a internet produz muita coisa, então a gente precisa saber lidar com isso, né? E conhecer a inteligência artificial, conhecer a teoria, a partir de agora, será o novo desafio aí para todos nós que queremos permanecer na área da tecnologia. Tá? Bom, eu falei até então, basicamente, sobre as questões, né, como ser programador, enfim, né? Que eu acho que a gente precisa para seguir. E com relação então ao outro tema que o Matheus sugeriu, quais seriam os impactos da IA no mundo do trabalho como um todo, eu vejo que são muito semelhantes ao que a gente tem hoje como desafios para a área da computação, né, ou para a área da programação, enfim, né? Porque o GPT está aí, ele faz muita coisa, né? Principalmente quem trabalha com criatividade, quem trabalha com design. Essas profissões elas estão sendo bastante impactadas, né? Você quer desenvolver um novo produto, vai lá e digite qual que é o produto que você quer, que ele vai te sugerir N formas de desenvolver aquele produto. Se você quer fazer uma divulgação desse produto, ele vai te sugerir N formas de fazer a divulgação, como que você monta um roteiro de um vídeo, o que vocês imaginarem, o GPT ele tem a capacidade criativa de fazer, tá? E não é só isso, né? Recentemente eu estava fazendo alguns estudos, uns testes com o GPT-4, e ele já consegue, por exemplo, a partir de uma imagem de um exame de tomografia, de radiografia, conseguir identificar elementos importantes na imagem que até então estava restrito a médicos, por exemplo, né? Ele consegue identificar uma lesão, por exemplo, no pulmão, e inclusive sugerir um diagnóstico, tá? E o que é mais difícil ainda, dentro daquela imagem, tentar localizar onde é que se encontra exatamente aquela doença.
Então isso vai impactar em todas as profissões que a gente possa imaginar. Mas isso aconteceu em todas as revoluções que nós tivemos até hoje na indústria, né? Se vocês estudarem história, todas as revoluções que nós tivemos, em algum momento profissões deixaram de existir e novas profissões surgiram. Não vai ser diferente daqui para frente, aí em 3, 4, 5 anos nós vamos ver muitas profissões que deixarão de existir, porque não faz mais sentido com o uso da inteligência artificial, né? Mas novas profissões surgirão. Por exemplo, apenas um exemplo de uma profissão que está surgindo é o engenheiro de prompt. Essa é uma profissão que já está no mercado e vai se fortalecer cada vez mais. O que é um engenheiro de prompt? É a pessoa que é especialista em tirar o melhor da inteligência artificial, desenvolvendo prompts. O que é o prompt? Aquela mensagem, aquela linha de comando que você dá ali para ele produzir. Eu quero que você produza uma imagem assim, assim, assado. Eu quero que você faça um código para mim assim, assim, assado. Então, a arte de você produzir um bom prompt já está sendo desenvolvida como uma profissão. Porque a partir de um bom prompt você vai conseguir ter um bom resultado da ferramenta. Então, essa é uma profissão que está sendo criada aí, né? Que está surgindo. Além de outras, como, por exemplo, você ter assessorias para você cuidar da tua imagem e outras coisas mais aí que a gente vê que estão surgindo, que são coisas novas. Ética, né? A discussão ética em cima do que você pode produzir com inteligência artificial, enfim, quer dizer, existe um rol de novas profissões aí, novas atribuições que devem estar surgindo no mercado com a inteligência artificial. Sendo mais objetivo, o impacto da IA será bastante grande no mundo do trabalho, com certeza. Vai mudar muitas profissões, tudo está sendo incorporado em inteligência artificial hoje, no ar-condicionado, na geladeira, na TV, em tudo tem inteligência artificial, muitas coisas, nossos aparelhos celulares, então muita coisa vai mudar na nossa relação com o trabalho, né? E isso, muitos processos serão automatizados, e nós veremos muitas coisas novas aqui para frente, então nós vamos ter que se adaptar. E muito possivelmente, muito provavelmente, nós teremos que aprender a lidar com essas ferramentas para poder estarmos alinhados ao mercado e podermos estar dentro do mercado, né? Porque quem não se adaptar a essas ferramentas, quem não aprender a lidar com essas ferramentas, fatalmente estará fora do mercado, tá? Mas um ponto importante, pessoal, uma reflexão importante para fechar esse nosso vídeo aí. O GPT não é, e eu falo GPT, quando eu falo GPT eu estou falando aí com os modelos generativos de uma forma geral, não é a solução para todos os problemas. O GPT, ele é uma ferramenta e a gente precisa aprender a lidar com ela e aprender a conviver com ela. Não é você pegar e pensar que a ferramenta vai fazer tudo por você. Que aí, pense no seguinte, se a ferramenta desenvolve tudo o que você desenvolve melhor do que você, por que é que uma empresa precisa de você? Então você tem que ser melhor que a ferramenta. Então você tem que ser um instrumento que vai fazer com que a ferramenta funcione bem. Se você não for esse instrumento, não tivesse essa capacidade, para que é que as empresas precisam de um profissional se a ferramenta faz o trabalho melhor que o profissional? Então pensem nisso, né? Então vocês precisam estar sempre à frente da ferramenta. E como que vocês vão estar à frente? Desenvolvendo conhecimento, estudando. Então se eu pego e uso a ferramenta para fazer tudo para mim, o que eu fiz? Que conhecimento que eu desenvolvi? Que habilidade que eu desenvolvi? Então vocês precisam pensar nisso. Sempre que vocês forem usar a ferramenta, pensem no seguinte: que tipo de profissional que eu estou me tornando ao usar essa ferramenta? Aquele profissional que vou fazer de qualquer coisa, vou entregar ali, faço aí qualquer coisa para entregar rápido? Ou então é o profissional que eu quero aprender a lidar com a ferramenta para que eu esteja sempre um passo à frente, para que eu seja essencial no ambiente que eu estou, para que então eu possa tirar o melhor da ferramenta e produzir muito mais, e então eu ser aquele profissional gabaritado, aquele profissional que é cobiçado pelas empresas, porque eu consigo, né, com a minha habilidade humana que só nós temos, de crescimento, de autoconhecimento e tudo mais, desenvolver, agregar valor ao negócio, né, de quem está me contratando, seja na empresa privada, seja na empresa pública, onde eu estiver. Então eu tenho que ter essa consciência que a ferramenta ela não está aqui para me substituir. Ela está aqui para me ajudar numa tarefa que eu preciso aprender a desenvolver. Mas você pode deixar com que fazer com que a ferramenta se substitua. E a partir do momento que a ferramenta se substituir, ninguém mais precisa de você porque tem a ferramenta. Tá? Isso vale para qualquer um, vale para o professor, vale para todo mundo, né? Então é uma questão nova aí que nós precisamos aprender a lidar. Aprender a trabalhar não vai ser muito fácil.
mas nós estamos aí para desenvolver esse conhecimento juntos. Ok, gente? Um abraço para vocês, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E vamos junto aí, vamos conversando, vamos trabalhando e nos vemos em breve. Até mais. Mas afinal, em quais profissões podem e não podem ser utilizadas as IAs? Seguiremos primeiro nas que podem ser utilizadas. Medicina. Sistemas de IA podem ajudar na interpretação de exames de imagem, como raios-x e ressonâncias magnéticas, aumentando a precisão dos diagnósticos. Assistentes virtuais podem ajudar na triagem de pacientes e na gestão de consultas, liberando médicos para se concentrarem em casos mais complexos. Finanças. A IA pode ser usada para avaliar o risco de crédito e detectar fraudes, analisando grandes volumes de dados financeiros. Algoritmos de IA podem auxiliar na gestão de portfólios, fornecendo recomendações baseadas em análises de mercado em tempo real, facilitando então a gestão de investimentos. Manufatura. Sistemas de visão computacional podem inspecionar produtos em linhas de produção, garantindo altos padrões de qualidade. A IA pode prever falhas em máquinas e equipamentos, permitindo a manutenção preventiva e reduzindo o tempo de inatividade. Seguindo agora com as que não podem. Psicologia e terapia. A terapia envolve uma profunda compreensão emocional e empatia, características que as IAs ainda não possuem de maneira eficaz. A privacidade e a confidencialidade são essenciais na prática da psicologia, e o uso de IA poderia comprometer essas normas. Direito. A interpretação de leis e a defesa de casos judiciais requerem julgamento humano, criatividade e ética, aspectos que a IA ainda não pode replicar adequadamente. Processos que envolvem negociação e mediação dependem fortemente da empatia, da compreensão humana e da capacidade de negociação. Artes e criação. Embora a IA possa criar obras de arte, música e literatura, a criatividade e a originalidade humana são insubstituíveis. A arte muitas vezes reflete experiências humanas profundas e subjetivas que a IA não pode replicar. A direção de projetos artísticos exige uma visão criativa e a habilidade de interpretar e comunicar emoções de maneira única. De modo objetivo, enquanto as IAs têm o potencial de transformar muitas profissões ao automatizar tarefas repetitivas, analisar dados e melhorar a eficiência, existem áreas onde o toque humano é insubstituível. Empatia, criatividade, julgamento ético e liderança são qualidades que, por enquanto, permanecem fora do alcance das capacidades da IA. Portanto, o uso de IA deve ser visto como uma ferramenta complementar, que potencializa as habilidades humanas em vez de substituí-las completamente. Por cima da minha pica vai jogando a xota, vai flexionando a xota. Por cima da minha pica o touro gadora. Por cima da minha